Querem pegar aquele vídeo do Pondé? Não é dica de investimento, é apenas um conteúdo educativo sobre investimento. Que seja. Por que não pode dizer? É porque tem uma certificação lá. Eu tenho uma delas, inclusive. Ok. Não é uma recomendação de investimento. Perdão. É uma maneira de dizer. Vocês entenderam. Vocês entenderam. E bet. Vai lá. Bora reagir. É de agora o vídeo do Pondé? É recente? É bem recente. Opa. Quero ver. Uma força política jovem que rejeita a defensiva e ocupa espaços tradicionais da esquerda. É assim que o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé enxerga o MBL e a criação do partido Missão. Partido que tem como pré-candidato. Volta o que ela falou. Não entendi. Curioso o que ela tá dizendo. O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé enxerga o MBL e a criação do partido Missão. Antes. Uma força política jovem que rejeita a defensiva e ocupa espaços tradicionais da esquerda. É assim que o filósofo e escritor... Segundo ela. Isso aí. Nossa. Talvez a arte, intelectualidade, Valete, talvez seja isso. Bota aí, tô curioso. Luiz Felipe Pondé enxerga o MBL e a criação do partido Missão. Partido que tem como pré-candidato à presidência Renan Santos. Na coluna Sem Dó, Pondé defende que o fôlego, justamente, de Renan Santos deve ser encarado com seriedade, de olho no longo prazo. Diga tudo, Pondé. Um dos fenômenos mais importantes dessas eleições de 2026 é o partido Ambição e a candidatura do Renan Santos. Antes de tudo porque é um candidato que não precisa olhar só para 2026, que é provável que não leve, mas sim olhar para 2030, ou quem sabe depois. É um candidato jovem, portanto tem fôlego. E tem algumas características da missão que, na realidade, nasceu do Movimento Brasil Livre, MBL, né? Que tem aí mais de 10 anos e que foi muito importante naquelas manifestações de 2015, por exemplo, contra a Dilma Rousseff, a favor do impeachment, né? No primeiro momento, na primeira eleição do Bolsonaro, aderiu ao Bolsonaro, logo depois rompeu com o Bolsonaro, né? E há uma característica, um detalhe que estava presente já no discurso do MBL, quando ele era, entre aspas, só MBL, né? E que no começo falavam que queriam ser como uma espécie de nuvem que iria fazer download de partidos diferentes e que depois mudou de ideia e resolveu fundar o seu próprio partido, a Missão. Já ali, a moçada na época, né, uma molecada, entre aspas, dizia que a característica do MBL era ser um movimento de direita liberal e não um movimento de defesa, como eles diziam que a direita estava desde depois da ditadura, sempre na defesa, pedindo desculpa por ser direita, pedindo o direito de existir, né? Quando eles, na verdade, se viam como uma direita de ataque. De ataque significa uma moçada jovem que não se sentia culpada por nada a ver com a ditadura, que nasceu depois disso, digamos assim, né, no sentido de não ter participado como adulto daquela época, ou mesmo não existiam, né, e que, portanto, a postura deles é diferente do Flávio Bolsonaro. Quando eles dizem agora, o Renan Santos diz agora que o Flávio Bolsonaro é um candidato de defesa, né, que a campanha está na defesa, há uma continuidade com essa postura desde o início do MBL, que é a ideia de que a direita não deve se defender, ela não tem que ficar pedindo desculpa, ela tem que ir para cima, conquistar o poder e combater ali onde é o território normalmente da esquerda. Os jovens, na universidade, nas redes sociais e que, portanto, é um partido que tem fôlego. Renan Santos, Kim Kataguiri e outros têm fôlego porque são jovens. Então já é hora de parar de ficar olhando a missão como sendo uma patologia política, ultradireitista, e olhar para eles como uma força política que sim poderá chegar ao poder em algum momento e tentar compreender o movimento. Cara, que análise. Bom, hein? Bom demais. Não, o Pondé é muito bom, eu tô falando, cara. Assim, essa foi uma das melhores análises que eu já vi sendo feita da Falou a real, da falou. Os missão. caras estão aí e não vão sair. Estão aí. E muito inteligente, os pontos que ele coloca são muito lúcidos. Primeiro que as pessoas lembraram aqui que ele falou a missão, ou seja, ele teve a compreensão de não falar omissão, a missão. Ele teve isso. Segunda coisa, ele salienta algo que é evidente, mas que tem repercussões imensas, que é o fato de que as lideranças da missão e as lideranças do MBL são pessoas jovens. Elas estão na faixa dos 40 para baixo. E se a gente for pensar como está sendo a cronologia das pessoas que chegam ao poder no mundo inteiro, é muita gente velha, o que significa que nós temos, na prática, 30 anos pela frente de coisas para poderem ser feitas, sabe? É muito tempo, é uma janela de oportunidade muito vasta que o PT, por exemplo, não tem. As lideranças do PT são tão velhas todas. Eles têm que se renovar e eles não conseguem se renovar com facilidade. Eles têm uns 10 anos, vai? E olha lá. O Lula não tem mais nada. O Lula não tem nada. O Lula, ele vai terminar a eleição.
O Lula Valeu. tem esta eleição. É. O Haddad, Gleisi e companhia tem mais uns 10 anos aí pela frente. Dirceu não tem mais nada. A última eleição de Dirceu vai ser essa, que ele vai pra deputado. Acho, inclusive, que ele vai ganhar. Então, assim, é um partido envelhecido. O bolsonarismo, é bem verdade que o bolsonarismo tem mais chances de ser renovado que o PT, porque tem uma galera mais jovem ali, mas é uma galera jovem, como bem salientou o Pondé, com uma mentalidade envelhecida, porque fala para o público envelhecido, tem símbolos e emblemas envelhecidos e, de qualquer maneira, tem esse vínculo ainda com a ditadura mesmo. Eles têm esse vínculo desde sempre. O Jair Bolsonaro era um apologeta da ditadura e o Jair Bolsonaro tinha uma mentalidade de alguém que foi formado pela ditadura. Coisa que o MBL absolutamente não tem. Assim, é outra história, é outra origem. Assim, não se origina disso, não passa por essa simbologia. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, ele foi muito percussiente, muito aguçado nas coisas que ele falou, análise inteligentíssima, disse também aquilo que é óbvio, porque ele tá falando ali, eu acho que é Folha de São Paulo que ele falou, Estadão, assim. Bom, ele tá falando pro jornalismo mainstream, né? Ele tá falando pro jornalismo mainstream e ele é um cara do jornalismo mainstream. Pondé escreveu durante muito tempo para a Folha de São Paulo, é um cara do jornalismo mainstream, e uma das coisas que Da o academia jornalismo... também, né? Era Da o cara academia, da PUC, da muito PUC. reconhecido de filosofia, né? Sociologia. Uma das coisas que o jornalismo mainstream e a academia fazem com qualquer movimento de direita é não compreendê-los. Não compreender os movimentos de direita. Porque eles têm sempre categorias pré-formadas. É uma categoria pré-estabelecida e os caras chegam lá e aplicam essa categoria pré-estabelecida, custe o que custar. Eu me lembro que saiu... É o cara do anarcocapitalismo na Folha, né? Sim, Falou que era anarcocapitalismo e ideias racistas raciais, e de gênero. é. Teve um cara que escreveu, E falou que inclusive tava me no livro citou. amarelo. Então, É. esse cara me citou, ele escreveu sobre a base ideológica do MBL/Missão, e ele falou do livro amarelo. E este cara falou do livro amarelo no jornalismo, dizendo que o livro amarelo trazia ideias racistas e trazia ideias sexistas e anarcocapitalistas. Ou seja, uma coisa completamente absurda. Passou vergonha aí, meu camarada. Porque aí é só você pegar o livro e você não vai achar. Você mostrou que você não leu, cara. É, cara, assim, completamente absurdo. O cara falou um negócio completamente nada a ver. Não tem uma gota de anarcocapitalismo no livro amarelo. Não tem nada sobre a questão racial no Brasil. E nem nada sobre a questão feminina ou masculina no Brasil. Esses dois temas de costume, eles nem aparecem no livro amarelo. Não tem nada no livro amarelo sobre isso. Pra não dizer que não tem nada, tem um capítulo no fascículo 3º, que foi sugerido pelo Riso, sobre a questão de laços comunitários, tá? Como reforçar os laços comunitários, dentro do qual existe uma proposta que nós temos, que é espelhada num programa de paternidade responsável da África do Sul, e que fala sobre a paternidade responsável no Brasil. Ou seja, uma coisa que um esquerdista de universidade poderia defender. Sabe? Não tem absolutamente nada que seja... basicamente o que a gente propõe é trazer os pais que hoje são alienados em relação aos seus filhos, porque a gente considera que a alienação parental é um dos principais problemas do Brasil e do mundo. E que é um diagnóstico parecido com o da esquerda. Porque uma coisa que a esquerda vive falando, né? Por exemplo... Não é? A direita fica... atacando essas famílias com casais homoafetivos ou então falando que o homeschooling é a salvação, quando na verdade o grande problema familiar brasileiro é a ausência paterna. E nisso eles estão certos. Este é a grande dor familiar brasileira, é essa mesmo. Pois então é. muitos deles concordariam com esse tipo de coisa. E é a única pauta que tem em, sei lá, 1000 páginas de livro amarelo que trata de temas que tem a ver com isso, assim, vagamente. E é uma pauta absolutamente pró-família e muito ok pra esquerda defender. E o cara escreveu isso, cara, e ele é um desses professores aí, ele tem esse cidadão, ele tem um grupo de estudos sociológicos sobre as novas direitas e blá blá blá. Então, isso que o Pondé falou no final é muito verdade. É necessário compreender as coisas. E para você compreender, você não pode ter as ideias fixas e ficar impondo essas ideias fixas a todo mundo. É muito feio quando acadêmicos fazem isso. Eu me lembro, na época do impeachment, um amigo meu que era do MBL na época, foi um dos fundadores do MBL junto comigo, ele estava tendo aulas de antropologia, ele tinha um professor de antropologia, que esse professor de antropologia, titular, cara, importante e tal. Só que ele estava, assim, conhecendo o MBL, estava surgindo aquelas manifestações. E esse cara tinha tese, que ele veiculava para os seus alunos, de que o MBL era um braço, essa vocês vão dar risada, de Edir Macedo. Putz, que isso. É isso.
Que o MBL, na verdade, era um braço da Universal e que Que trabalho incompetente do Edir Macedo. Assistam Colocou a um live de muçulmano ontem. pra cuidar do braço intelectual dele. Não, e que quem comandava o MBL era a Igreja Universal. E o cara achava mesmo que a Igreja Universal que comandava o MBL. Então os caras estão completamente viajando na maionese. E é desse jeito aí. Isso mostra uma dificuldade enorme que os caras têm de estudar um fenômeno que está aí, que está na frente deles. É tipo, o movimento está aqui. É só conversar com as pessoas. A gente já teve a oportunidade de conversar com várias pessoas que estavam fazendo teses acadêmicas sobre o MBL, mas não eram pessoas de esquerda, eram só pessoas ok. E aí elas faziam. Só que as pessoas de esquerda que fazem essas teses, que tem inúmeras teses e artigos sobre a gente, elas nunca chegam, eles nunca conversam, eles nunca leem nada que a gente faz. Então, assim, é uma tentativa de você teorizar sobre o objeto que você odeia tanto que você não consegue nem enxergar o objeto. Você tem tanto ódio que você não mantém, sei lá, 10 minutos enxergando, contemplando o objeto, sabendo quais são os atributos desse objeto. Você quer desviar a cara e avaliar o objeto. E digo mais, eles passam por um fenômeno que eles vão produzindo essas teses. Talvez um desses caras veja uma entrevista, algo que é material de fonte primária, mas eles começam a se alimentar das próprias teses e o negócio vai ficando cada vez mais psicodélico. Eu não sei se você já viu, quando você pega uma IA e você alimenta, e você quer que uma IA, por exemplo, vai gerar a imagem de um cachorro. Você precisa pegar várias imagens de cachorros no mundo real, você coloca na IA e ela produz uma imagem de um cachorro. Os caras fazem uns testes, por exemplo, que fazem o seguinte: você pega várias imagens, pede para várias IAs gerarem várias. Aí você, na próxima rodada, você alimenta as IAs com aquelas imagens dos cachorros. Vai fazendo isso várias vezes, né? Cada um. E aí vai ficando cada vez mais distante da fonte primária. No final vira um negócio todo bagunçado, todo confuso. Um É mais ou menos isso. Frankenstein. Não parece mais um cachorro. Então isso vai acontecendo com essas Pois teses. pois é. Bom, o que a gente tem pra reagir? Não, isso daí é que eu mandei pro por operador. Essa era aquela chapa que tinham. É a chapa que foi montada no Ceará. Vê a data desse vídeo. É um vídeo um pouco antigo. Olha aí, dia 16 de maio. Isso aí foi o Ciro Gomes anunciando essa chapa que foi assim, foi o que revoltou a Michelle no Ceará até chegar nesse ponto. E aí tem a legenda ali, ó. Olha a legenda, tem os partidos. Que aí você tinha como governador o Ciro, como vice um cara que é do União, e aí é o que importa. O Alcides Fernandes pegou a vaga do PL e o Capitão Wagner a vaga do União, que provavelmente foi um cara que deve ter sido indicado, tem alguma boa relação com o Ciro. E isso aí que fez a Michelle ficar com bode no Ceará. Ela não vai xingar o Flávio porque ela queria que um cara que nem vai passar pro segundo turno fosse aprovado pro governador. O governador já se sabe que o Ciro vai pro segundo turno. Foi porque aí ela ficou, por que o pai desse André Fernandes pegou a vaga no Senado, a outra ficou com o Ciro Gomes e eu não coloquei uma mulher de saia longa do PL Mulher? E ela falou sobre as senadoras, justamente. Uma parte do vídeo ela fala sobre as senadoras. Ela disse que, de acordo com as regras vigentes, as regras eleitorais, teria que ter, sei lá, 17 senadoras da chapa inteira. Ela faz uma conta assim. Ela diz: não, mas eu pedi apenas 3, a Bia Kicis, a Detone, e eu acho que é essa figura do Ceará. E não conseguia. Ela começa a reclamar por conta disso, porque ela quer ter mais mulheres, não sei o quê. Aliás, esse negócio de também ficar tendo, tem que ter mais mulheres. Nossa, isso é uma chatice. Não tem como não. Isso é uma chatice. Essas regras eleitorais todas, isso é uma coisa que a gente, quando chegasse lá, já tinha que derrubar tudo. Concordo. Tirar tudo isso, essas regras. Tem que ter a cota vale pra só mulher. vontade popular, tem que meu ter amigo. Que cota pra ninguém. Não tem que ter cota pra ninguém. Se tiver a mulher porque a mulher tem voto, ela vai ficar lá, ela vai ter voto. E daí? Entendeu? Você não precisa ter cota pra nada. A Angela Merkel não se tornou premier na Alemanha porque ela teve cota. A outra, Margaret Thatcher, queridinha dos liberais, não se tornou primeira-ministra da Inglaterra porque ela teve cota. Aqui no Brasil, mulheres já foram eleitas antes dessas cotas que se impõem. O negócio é que não tem que ter cota pra ninguém. Cota tem que acabar no Brasil, em relação a quase tudo. Tem que ter cota pra concurso, tem que ter cota pra faculdade, tem que ter cota pra pós-graduação. O que acaba comigo nada. é quando a cota... O que, assim, que é o pior, é a paródia de uma situação que já é esquisita, é quando você coloca a cota numa entrada posterior numa etapa posterior à entrada no processo. Então, esse cara, ele teoricamente já nivelou a turma na primeira etapa do processo, e aí você cria mais uma cota como mais uma camada. Por exemplo, cota para residência médica. Assim, todo mundo já teve a cota na hora de entrar na faculdade. Vocês todos já fizeram o mesmo curso. Aí você coloca uma cota para residência, sabe? Ou então para pós-graduação. Isso aí é um negócio que me deixa maluco. Não tem como. Tem cota para professor universitário no Brasil. Sim, meu amigo, já colocou a cota na hora do cara virar aluno, aí você coloca a cota no mestrado, coloca a cota no doutorado e na hora do cara virar professor. Pô. É bizarro. E como são poucas vagas, isso vai inevitavelmente fazer uma diferença na qualidade. Você coloca 4 etapas no processo para o cara virar professor. Tem a graduação, o mestrado, o doutorado e o concurso.
Se você coloca cotas em todos eles, como às vezes assim, é uma vaga do departamento que vai abrir daqui a cada 15 anos. Isso vai fazer uma diferença na qualidade no final, sabe? É isso